Antes que a história comece de verdade, deixa eu te pedir uma coisa. Escreve aqui nos comentários de que lugar do Brasil você está assistindo a gente. Vai ser legal demais saber de onde vocês são. E já aproveita e deixa um like e se inscreve no canal que tem história nova todo dia por aqui. A chuva caía grossa naquela noite de quinta-feira, e o barulho das gotas batendo no asfalto misturava com o som dos meus soluços descontrolados. Eu estava ali, sentada na calçada molhada, abraçando duas malas velhas de pano que continham toda a minha vida. Meu nome é Divina, tenho 28 anos, e naquele momento eu era a mulher mais destruída desse mundo inteiro. As roupas encharcadas grudavam no meu corpo magro e eu tremia, não sei se de frio ou de desespero, provavelmente dos dois. Tudo tinha começado umas 3 horas antes, quando voltei do mercado carregando sacolas pesadas de compras. Tinha usado o dinheiro que juntei durante 2 meses fazendo faxina na casa da dona Lourdes, a vizinha, porque o Joaquim, meu marido, nunca me dava dinheiro suficiente para nada. Eu queria fazer uma janta especial, sabe? Aquela ilusão boba de esposa apaixonada que acha que um prato bem feito vai salvar um casamento que já estava apodrecendo fazia tempo. Quando abri o portão da casa simples onde a gente morava, no bairro Jardim das Flores, periferia de Belo Horizonte, estranhei ver a porta escancarada. Lá de dentro vinha um zum-zum de vozes alteradas. Subi os 3 degraus da entrada e gelei quando vi a cena na sala. Minha sogra Selma, aquela mulher de 58 anos com cara de poucos amigos, estava jogando minhas roupas pela janela, literalmente arremessando tudo para o quintal molhado. Dona Selma, o que a senhora está fazendo? Gritei largando as sacolas no chão. O barulho das latas caindo ecoou pela casa inteira. Ela se virou para mim com aquele olhar de nojo que eu conhecia bem. A boca dela se retorceu num sorriso maldoso e ela cuspiu as palavras como se fossem veneno. Tô fazendo o que devia ter feito há 5 anos atrás, sua vagabunda sem família. Tô te botando pra fora da minha casa. Minha casa? Aquilo era pra ser a nossa casa, minha e do Joaquim. A gente tinha casado no civil e religioso. Eu tinha a certidão guardada dentro da Bíblia que ganhei no orfanato. Mas claro, a casa estava no nome da Selma, porque ela nunca confiou em mim o suficiente para deixar o filho dela colocar meu nome em nada. Olhei em volta procurando o Joaquim, meu marido de 32 anos, contador formado, homem que eu achava que era meu príncipe encantado. Ele apareceu do corredor e meu coração afundou no peito quando vi que não estava sozinho. Grudada no braço dele, toda produzida com roupa justa vermelha e salto alto, estava a Thaís. Eu conhecia ela, era secretária do escritório de contabilidade onde o Joaquim trabalhava. Já tinha visto ela algumas vezes quando levava marmita para ele na hora do almoço. Sempre achei que ela me olhava com desprezo, mas nunca imaginei que fosse por esse motivo. Joaquim, chamei com a voz tremendo. Amor, o que está acontecendo aqui? Por que sua mãe está jogando minhas coisas fora? Ele nem me olhou nos olhos direito. Ficou ali parado, com a mão na cintura da Thaís, e soltou as palavras que despedaçaram meu mundo. Divina, eu quero o divórcio. A Thaís está grávida de gêmeos. Gêmeos, entendeu? 2 filhos meus de uma vez. Eu vou ser pai de verdade, não como aquela vez com você. Senti uma facada no peito. Minhas pernas bambolearam e precisei me apoiar no batente da porta para não desabar ali mesmo. Ele estava falando do nosso bebê, do nosso filho que eu perdi com 3 meses de gestação, 2 anos atrás. A dor daquela perda ainda morava dentro de mim, me acordava de madrugada às vezes. E agora ele jogava isso na minha cara, como se a culpa fosse minha, como se eu tivesse escolhido perder aquela criança. Joaquim, por favor, implorei, e as lágrimas já escorriam quentes pelo meu rosto. A gente pode conversar só nós 2. Eu te amo. A gente prometeu na igreja que ia ficar junto na alegria e na tristeza, lembra? Dei um passo na direção dele, mas a Selma se colocou na minha frente, toda empinada, com o dedo em riste apontado para o meu rosto. Prometeu? Que promessa que nada, sua encostada. Você enganou meu filho, fingiu que era moça de família quando, na verdade, nem sabe quem é seu pai e sua mãe. Cresceu num orfanato feito um cachorro abandonado. Não tem nome. Não tem sobrenome de verdade. Não tem nada. Você é ninguém, Divina.
uma farsa ambulante. Cada palavra da Selma era como um soco no estômago. Ela sabia exatamente onde doía mais. Era verdade que eu não sabia quem eram meus pais. Cresci no Lar Santa Maria, um orfanato administrado por freiras no centro de Belo Horizonte. Fui deixada lá quando era bebê, sem nenhum documento, sem nada. As irmãs me batizaram de Divina das Graças, porque eu cheguei no dia de Nossa Senhora das Graças. Me deram o sobrenome Mendes, porque era o sobrenome da Madre Superiora. Passei a infância e adolescência inteira naquele lugar, ajudando nas tarefas, estudando na escola pública do bairro. Quando completei 18 anos, tive que sair do orfanato. Foi quando comecei a trabalhar como faxineira, limpando escritórios à noite. Foi num desses escritórios que conheci o Joaquim. Ele trabalhava até tarde fazendo declaração de imposto de renda para clientes. A gente conversava durante as pausas dele, ele me oferecia café, perguntava da minha vida. Parecia interessado de verdade, parecia que se importava. Depois de 6 meses, ele me pediu em namoro. Eu fiquei nas nuvens, achando que finalmente tinha encontrado alguém que ia me amar de verdade, que ia ser minha família. A gente namorou 1 ano e casou. A Selma nunca me aceitou, sempre deixou claro que eu não era boa o suficiente para o filho precioso dela. Mas eu aguentei tudo calada, achando que com o tempo ela ia me respeitar. Pega suas tranqueiras e sai daqui agora, Divina. Não quero te ver mais na frente do meu filho. A Selma berrou me empurrando em direção à porta. Eu tropecei, quase caí, mas me equilibrei. O Joaquim continuava parado feito uma estátua, sem fazer nada para me defender. A Thaís sorria satisfeita, com a mão na barriga ainda lisa, como se já estivesse protegendo os bebês dela das garras da ex-mulher. Joaquim, pelo menos me deixa pegar minhas coisas direito. Minhas fotos, meus documentos. Pedi ainda tentando achar algum resquício de humanidade nele. Ele finalmente me olhou nos olhos e o que vi ali me destruiu completamente. Era frieza, era nojo, era indiferença total. Suas fotos? Que fotos, Divina? Você não tem família nenhuma para ter foto. Seus documentos estão ali naquela mala, é só pegar e ir embora, e assina esses papéis do divórcio. Ele jogou um envelope pardo no chão na minha frente. Os papéis se espalharam no piso velho da sala. Eram mesmo documentos de divórcio, já preenchidos, só faltando minha assinatura. Aquilo tinha sido planejado, preparado com antecedência. Enquanto eu fazia janta, lavava roupa, limpava a casa dele e da mãe dele feito uma escrava, ele e a Thaís estavam tramando me jogar fora feito lixo. Peguei os papéis com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar. A Selma enfiou uma caneta na minha mão. Assina logo e vai embora. A Thaís vai morar aqui com meu filho. Ela sim é uma mulher de verdade, com família, com pai e mãe conhecidos, com RG e CPF que prestam. Assinei. Assinei porque não tinha escolha, porque estava cercada, porque 3 pessoas me olhavam com ódio enquanto eu estava sozinha no mundo. Peguei as 2 malas velhas que a Selma tinha preparado, com minhas roupas todas amassadas e jogadas de qualquer jeito. Saí porta fora e ouvi o portão sendo trancado atrás de mim com força. O barulho do cadeado clicando foi a trilha sonora do fim da minha vida como eu conhecia. A chuva tinha começado a cair, devagarzinho no começo, mas agora despencava violenta. Caminhei até a calçada e sentei ali, na beira do meio-fio, completamente perdida. Para onde eu ia? Não tinha família, não tinha amigos de verdade, porque o Joaquim nunca deixou eu fazer amizade com ninguém. Dizia que era ciúme, que me amava demais para dividir meu tempo com outras pessoas. Agora eu entendia que era controle, era isolamento, era uma prisão disfarçada de amor. O dinheiro que eu tinha juntado tinha ficado dentro da casa, dentro da bolsa que esqueci na cozinha. Não tinha nem 10 reais no bolso. Fiquei ali sentada chorando, vendo os carros passarem, vendo as pessoas andarem apressadas com guarda-chuva, cada uma com seu rumo, com sua casa para voltar. Eu não tinha nada disso. Comecei a tremer violentamente, os dentes batendo, o corpo inteiro doendo de frio e de tristeza. Pensei em voltar para o orfanato, implorar para as irmãs me deixarem dormir lá uma noite, mas era longe demais para ir a pé debaixo daquela chuva. Foi quando as luzes de um carro pararam bem na minha frente. Não era um carro qualquer, não.
Era uma Bentley preta, daquelas que a gente só vê em revista ou na televisão. O vidro traseiro desceu devagarzinho, e de dentro saiu um homem elegante, uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho penteado para trás, terno cinza impecável. Ele abriu um guarda-chuva enorme e caminhou até mim com passos firmes. Levantei o rosto encharcado para olhar para ele, sem entender nada. Será que era algum maluco? Algum tarado que aproveitava a mulher vulnerável na rua? Me encolhi, abraçando as malas com mais força. O homem parou na minha frente e me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar. Era seriedade misturada com algo que parecia alívio, ou talvez emoção contida. "A senhorita é Divina das Graças Mendes?" Ele perguntou com voz grave, educada, pausada. Balancei a cabeça devagar, confusa demais para mentir. Como ele sabia meu nome? "Quem tá perguntando?" Consegui sussurrar com a voz rouca de tanto chorar. Ele deu um passo mais perto, protegendo minha cabeça da chuva com o guarda-chuva dele. "Meu nome é Dr. Alberto Fonseca. Sou advogado da família Mendes de Alcântara. Passei os últimos 28 anos da minha vida procurando você, menina." Ele falou aquilo como se fosse a coisa mais natural do mundo, mas para mim não fazia sentido nenhum. Família? Que família? Eu não tinha família. Sempre soube disso, sempre carreguei esse buraco no peito de não saber de onde vim. O Dr. Alberto percebeu minha confusão. Abaixou num joelho só, ficando na altura dos meus olhos, mesmo com o terno caríssimo dele encostando na calçada suja. Tirou um envelope dourado do bolso interno do paletó. O envelope era grosso, de papel caro, com um brasão prateado estampado. Ele abriu com cuidado e tirou uma fotografia antiga, meio desbotada, protegida num plástico. Meu coração deu um pulo quando vi a foto. Era uma mulher jovem. Devia ter uns 20 e poucos anos, com cabelo castanho longo e cacheado igual ao meu. Os olhos eram iguais aos meus, a boca era igual à minha, o formato do rosto era igual ao meu. Parecia que eu estava olhando para mim mesma numa máquina do tempo. "Quem é essa mulher?" Perguntei, já sabendo, no fundo, qual seria a resposta. "Essa é Graça Mendes de Alcântara, sua mãe biológica", disse o Dr. Alberto com a voz embargada. "Filha única do comendador Severino Mendes de Alcântara, um dos homens mais ricos de Minas Gerais. Dono do Grupo Alcântara, mineração, construção civil, imóveis." Virei a foto, e no verso estava escrito com caneta azul desbotada: "Graça, 22 anos, 1997. Minha mente estava girando rápido demais tentando processar aquilo. Minha mãe? Eu tinha uma mãe? E não era uma mãe qualquer, era filha de um homem rico? Nada daquilo fazia o menor sentido. E onde ela tá? Por que ela me abandonou no orfanato? As perguntas saíram da minha boca num jorro desesperado. O Dr. Alberto suspirou fundo e colocou a mão no meu ombro gelado. "Sua mãe não abandonou você, Divina. Ela morreu te trazendo ao mundo. Você nasceu prematura, de 7 meses, pesando apenas 1,5 kg. Foi uma cesárea de emergência. Graça teve complicações, hemorragia intensa. Os médicos não conseguiram salvá-la." As lágrimas voltaram a rolar pelo meu rosto, agora misturadas com a chuva. Minha mãe tinha morrido por minha causa. Mas se ela morreu no parto, como eu fui parar no orfanato? Cadê meu pai? Cadê minha família? As perguntas explodiam da minha boca enquanto eu tentava juntar os pedaços daquela história maluca. O Dr. Alberto me ajudou a levantar da calçada molhada, segurando meu braço com gentileza. Ele acenou para o motorista da Bentley, que imediatamente saiu e veio pegar minhas malas. "Vamos conversar dentro do carro, menina. Você tá encharcada, vai pegar uma pneumonia aqui fora", disse ele me guiando até a porta traseira do carro. Hesitei por um segundo, olhando para trás, para a casa onde tinha morado durante 5 anos. As luzes estavam todas acesas e dava para ver as sombras do Joaquim e da Thaís se movendo pela sala. Eles provavelmente já estavam comemorando minha saída, planejando como ia ser a vida deles sem mim atrapalhando. Entrei no carro e o luxo me engoliu inteiro. O banco era de couro macio, cheirava a carro novo e tinha aquecedor ligado. O motorista, um senhor de uns 60 anos com um uniforme impecável,
colocou minhas malas no porta-malas e voltou para o seu lugar. O Dr. Alberto sentou do meu lado e fechou a porta, isolando a gente do barulho da chuva lá fora. Toma, se seca um pouco, ele disse, me oferecendo uma toalha felpuda que tirou de um compartimento lateral. Peguei a toalha e sequei o rosto, o cabelo, tentando me recompor minimamente. Meu corpo ainda tremia, mas agora o calor do carro começava a me aquecer por fora, mesmo que por dentro eu continuasse gelada de choque. O Dr. Alberto abriu uma pasta de couro marrom e começou a tirar documentos de lá dentro. Tinha papéis antigos, certidões, fotos, recortes de jornal amarelados pelo tempo. Ele organizou tudo no colo dele e começou a contar a história mais inacreditável que eu já tinha ouvido na vida inteira. Sua mãe, Graça Mendes de Alcântara, engravidou aos 22 anos. Ela não era casada e se recusou a revelar quem era o pai da criança, ou seja, você. O comendador Severino, seu avô, ficou furioso no começo, ameaçou deserdar ela, fez um escândalo. Mas no fim, ele amava a filha mais que qualquer coisa no mundo. Prometeu que ia acolher você, que ia criar você como herdeira legítima da família. Eu escutava hipnotizada, agarrando a toalha com tanta força que meus dedos doíam. O Dr. Alberto continuou, pegando uma certidão de nascimento antiga. Você nasceu no dia 15 de março de 1997, na maternidade Santa Clara, aqui em Belo Horizonte. Parto prematuro, cesárea de emergência às 3 da manhã. Sua mãe faleceu às 5h20 da manhã. Ela não chegou nem a te segurar nos braços. Minha garganta apertou. Tentei falar, mas só saiu um soluço abafado. O Dr. Alberto esperou eu me recuperar um pouco antes de continuar. Seu avô estava destruído pela morte da filha dele, mas decidiu que ia te proteger, ia te dar tudo que Graça teria dado. O problema é que você nasceu muito pequena, muito frágil. Precisou ficar na UTI neonatal por quase 2 meses. Ele pegou outro documento. Esse parecia ser um relatório médico. Durante esse tempo, uma enfermeira chamada Marinalva Rodrigues cuidava de você. Ela tinha acesso à UTI, conhecia a rotina do hospital, sabia quando tinha menos gente por perto. E ela tinha um esquema criminoso montado há anos. Marinalva sequestrava bebês de famílias ricas e vendia para quem pagasse mais, ou deixava em orfanatos para apagar os rastros quando não conseguia vender rápido. Senti meu estômago revirar. Ela me roubou? Perguntei com a voz fininha, quase sumindo. O Dr. Alberto confirmou com a cabeça, e a expressão dele era de raiva contida. No dia 25 de maio de 1997, você recebeu alta médica. Marinalva disse para o seu avô que ia te levar para o quarto particular que ele tinha reservado para você, enquanto preparavam toda a papelada de saída. Mas ela nunca te levou para o quarto. Ela te embrulhou num cobertor qualquer, colocou numa bolsa térmica e saiu pela porta dos fundos do hospital. As lágrimas escorriam sem parar agora. Eu tinha sido roubada. Minha família tinha me procurado. Eu não era uma criança abandonada, era uma criança sequestrada. Seu avô percebeu que alguma coisa estava errada quando, depois de 2 horas, ninguém apareceu com você. Ele desceu feito louco para a UTI. A equipe médica começou a procurar em pânico. Encontraram o crachá da Marinalva, jogado no banheiro do hospital. Ela tinha fugido. O Dr. Alberto pegou um recorte de jornal velho, com a manchete enorme. Bebê de empresário desaparece de maternidade. Polícia suspeita de sequestro. Tinha até uma foto do meu avô, um senhor de uns 50 anos na época. Cabelo preto, terno impecável, com o rosto devastado de desespero. Comendador Severino moveu céu e terra para te encontrar, Divina. Contratou os melhores detetives particulares do Brasil, ofereceu recompensa milionária, deu entrevista em todo o canal de televisão que aceitou. Ele me mostrou mais recortes, dezenas deles. Polícia Federal busca bebê desaparecido há 3 meses. Empresário aumenta a recompensa para 5 milhões. Enfermeira suspeita de sequestro é encontrada morta. Congelei nesse último. Morta? A Marinalva morreu? Perguntei. O Dr. Alberto suspirou pesado. 6 meses depois do seu sumiço, acharam o corpo dela num terreno abandonado na divisa de Minas com São Paulo.
assassinada com 3 tiros. A polícia acredita que ela tinha cúmplices e que foi morta para não entregar ninguém. Mas o pior é que ela levou o segredo para a cova. Nunca descobriram onde você estava, nunca acharam rastro nenhum. Meu corpo inteiro tremia agora, não de frio, mas de raiva, de tristeza, de revolta. E o orfanato? Como ninguém desconfiou quando eu apareci lá? A pergunta saiu mais alta do que eu queria. O Dr. Alberto pegou outro documento. Esse era do Lar Santa Maria. Você foi deixada na porta do orfanato no dia 1º de junho de 1997, embrulhada num cobertor velho, dentro de uma caixa de papelão, sem nenhum documento, sem nenhuma pista. As irmãs te acolheram, te batizaram, te registraram como pais desconhecidos. Lembrei da Madre Superiora, Irmã Benedita, que sempre foi carinhosa comigo. Será que ela sabia? Na época, as leis não eram tão rígidas. Orfanatos podiam registrar crianças abandonadas, sem muita burocracia. E ninguém conectou os pontos. O bebê que desapareceu da maternidade particular era uma menina prematura da família Mendes de Alcântara. Você chegou no orfanato como bebê saudável encontrado na porta. A Marinalva provavelmente te escondeu por semanas, te alimentou, esperou você engordar um pouco para não levantar suspeita. Meu Deus, toda a minha vida tinha sido uma mentira. Ou melhor, toda a minha vida tinha sido roubada de mim. E meu avô? Ele ainda está vivo? Ele sabe que você me encontrou? A esperança explodiu no meu peito pela primeira vez naquela noite horrível. Mas a expressão do Dr. Alberto me fez afundar de volta no banco do carro. Seu avô faleceu há 15 dias, Divina. Câncer no pâncreas, agressivo, rápido. Ele passou 28 anos procurando você sem parar. Nunca desistiu, nunca parou de pagar investigadores, nunca aceitou que você tinha morrido mesmo quando todo mundo dizia para ele deixar para lá. A voz do Dr. Alberto falhou e ele limpou a garganta, claramente emocionado. Senti meu coração se despedaçar de novo. Eu tinha tido um avô que me amava, que me procurou a vida inteira, e ele morreu sem me conhecer. Antes de morrer, o comendador Severino me fez jurar que eu não ia desistir. Ele deixou instruções no testamento. Toda a fortuna da família Mendes de Alcântara só poderia ser herdada por você, Divina das Graças Mendes, filha de Graça Mendes. Se você não fosse encontrada em até 5 anos após a morte dele, o patrimônio seria doado para instituições de caridade. Patrimônio, fortuna, herança. As palavras pareciam de outro idioma. Quanto dinheiro é? Perguntei sem acreditar que estava fazendo essa pergunta. O Dr. Alberto abriu um documento oficial com selos e carimbos de cartório. O Grupo Alcântara foi avaliado recentemente em 890 milhões de reais. São empresas de mineração, construtoras, shopping centers, prédios comerciais em 5 estados brasileiros. Minha visão escureceu por um segundo. 890 milhões. Eu, que 3 horas atrás tinha sido expulsa de casa sem nem 10 reais no bolso, agora descobria que era herdeira de quase 1 bilhão de reais. Como você me encontrou? Consegui perguntar quando minha voz voltou a funcionar. Tecnologia, persistência e um pouco de sorte, respondeu o doutor, Alberto com um meio sorriso cansado. Seu avô tinha guardado tudo do dia que você nasceu. Cabelo, impressão do pezinho, sangue do cordão umbilical. Há 5 anos, quando os testes de DNA ficaram mais acessíveis e confiáveis, comecei a cruzar o DNA de você com bancos de dados de hospitais, orfanatos, cemitérios. Levou tempo, mas há 3 meses consegui uma correspondência com os registros do Lar Santa Maria. Ele pegou outro papel, esse era recente, com timbre de laboratório. Fiz o teste completo. É você, Divina. 99,9% de certeza. Você é a neta do comendador Severino Mendes de Alcântara. Você é a herdeira legítima de tudo. Peguei o papel com as mãos tremendo tanto que mal conseguia ler. Mas lá estava, preto no branco. Compatibilidade genética confirmada. Passei as últimas semanas te localizando. Descobri que você tinha se casado, morava naquela casa ali.
Ele apontou discretamente pela janela na direção da casa do Joaquim. Ia bater na sua porta amanhã de manhã, mas quando estava voltando do cartório hoje à noite, te vi sentada na calçada, debaixo de chuva. Reconheci você pelas fotos que tirei à distância. Foi quando decidi abordar você agora. Olhei pela janela do carro. A chuva tinha diminuído um pouco e dava para ver a casa do Joaquim lá atrás, cada vez mais longe enquanto o motorista dirigia devagar pela rua. As luzes ainda estavam acesas. Eles provavelmente achavam que eu ia dormir debaixo de uma marquise que ia implorar para voltar, que ia me arrastar na pobreza pelo resto da vida. O que acontece agora? Perguntei virando de volta para o Dr. Alberto. Ele guardou todos os documentos na pasta com cuidado e me olhou com seriedade. Agora você precisa decidir, Divina. Você pode aceitar sua herança, assumir seu lugar como única herdeira do Grupo Alcântara e mudar sua vida completamente. Ou você pode recusar tudo e seguir seu caminho. A escolha é sua e só sua. A escolha era minha. Pela primeira vez na vida, eu tinha poder de escolha de verdade. Não era mais a órfã sem opção. Não era mais a esposa submissa que obedecia ao marido e à sogra. Eu era Divina das Graças Mendes de Alcântara, neta do comendador Severino, filha da Graça, herdeira de um império. E naquele momento, debaixo da chuva que ainda pingava no teto do carro de luxo, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu aceito. Falei com a voz firme, surpreendendo até a mim mesma. Aceito minha herança. Aceito meu lugar. Aceito quem eu realmente sou. O Dr. Alberto sorriu, um sorriso genuíno, e estendeu a mão para mim. Bem-vinda à família, Divina. Seu avô estaria muito orgulhoso de você. Apertei a mão dele e senti pela primeira vez em 28 anos que eu pertencia a algum lugar. O motorista dirigiu por uns 40 minutos até chegarmos numa região nobre de Belo Horizonte que eu só conhecia de passar de ônibus. Mansões enormes, muros altos, segurança privada em cada esquina. O carro parou na frente de um portão gigantesco de ferro com o brasão da família Alcântara. O mesmo brasão que estava no envelope que o Dr. Alberto tinha me mostrado. O portão se abriu automaticamente e entramos numa propriedade que parecia não ter fim. Jardins enormes, iluminados por postes elegantes, uma fonte no meio da entrada com estátuas de anjos. No fundo, a mansão. 3 andares, estilo colonial mineiro, mas modernizado, com varandas enormes, janelas imensas e uma escadaria de entrada que parecia coisa de filme. Essa era a casa do seu avô. Agora é sua, disse o Dr. Alberto quando o carro parou na frente da escadaria. Desci do carro ainda meio grogue, sem acreditar em nada daquilo. O motorista pegou minhas malas velhas, que pareciam ridículas naquele cenário todo, e subiu os degraus. A porta principal se abriu e uma senhora idosa, magra, elegante, de cabelos brancos presos num coque perfeito, apareceu no vão da porta. Divina! Ela disse meu nome e a voz dela tremeu de emoção. Meu Deus, você é a cara da Graça, a cara da minha sobrinha. Ela desceu os degraus mais rápido do que eu esperava para a idade dela e me puxou num abraço apertado. Fiquei tensa no começo, não acostumada com carinho de verdade, mas aos poucos me deixei abraçar. Ela cheirava a perfume caro e a carinho de vó. Sou Yara Mendes, irmã do seu avô Severino. Sou sua tia-avó. Meu irmão me fez prometer que eu ia cuidar de você quando te encontrássemos. E olha só, você tá aqui. Finalmente tá aqui. A Yara chorava e ria ao mesmo tempo, me segurando pelos ombros, me olhando de cima a baixo como se quisesse memorizar cada detalhe. Eu também chorava, mas agora eram lágrimas diferentes. Não eram mais de desespero, eram de emoção, de pertencimento. Entramos na mansão e o luxo me engoliu de novo. Lustres enormes de cristal, escadas de mármore com corrimão de madeira entalhada, quadros antigos nas paredes, móveis que pareciam obras de arte. Tudo era grande, era imponente, era intimidador. A Yara percebeu minha expressão assustada e apertou minha mão com gentileza. Eu sei que é muita coisa de uma vez, minha filha,
mas você vai se acostumar. Essa casa tem 12 quartos, 7 banheiros, uma biblioteca enorme que era o lugar favorito da sua mãe. Amanhã eu te mostro tudo com calma. Por hoje, você precisa descansar, tomar um banho quente, comer alguma coisa. Ela me guiou pelas escadas até o segundo andar. Paramos na frente de uma porta dupla de madeira maciça. A Yara abriu e acendeu a luz. O quarto era maior que a casa inteira onde eu tinha morado com o Joaquim. Cama king size com dossel, uma poltrona de leitura perto da janela, um closet que dava para ver pela porta entreaberta, banheiro privativo com banheira. Tudo decorado em tons de branco e dourado, elegante, mas acolhedor. Esse era o quarto da Graça, da sua mãe. Seu avô manteve tudo exatamente como era. Disse que um dia você ia dormir aqui. A Yara falou com a voz embargada. Entrei devagar, quase com medo de sujar alguma coisa com minhas roupas ainda úmidas. Tinha fotos emolduradas em cima da penteadeira. Fotos da minha mãe em várias idades, sempre sorrindo, sempre bonita. Peguei uma foto onde ela devia ter uns 18 anos. Estava num jardim, segurando um livro, com o cabelo cacheado solto no vento. Era como olhar num espelho do passado. Ela gostava de ler? Perguntei para Yara. A velha senhora sorriu com saudade. Adorava. Poesia, principalmente. Dizia que ia ser escritora quando crescesse. Seu avô brincava que ela tinha herdado o sonho, mas não o jeito prático dele para os negócios. Fiquei ali parada, segurando a foto, sentindo uma conexão estranha com aquela mulher que eu nunca conheci, mas que tinha me dado a vida. Ela sabia que ia morrer? A pergunta saiu do nada. A Yara suspirou fundo. Os médicos avisaram que o parto era arriscado, que ela podia não sobreviver. Mas Graça disse que preferia morrer te trazendo ao mundo do que fazer um aborto. Ela queria você, divina, mais que qualquer coisa. Essas palavras me quebraram. Minha mãe tinha escolhido me dar vida, mesmo sabendo que podia morrer. Ela tinha me amado antes mesmo de me conhecer. Abracei a foto contra o peito e chorei mais uma vez, mas agora era choro de gratidão. Obrigada, mãe, sussurrei para a foto. Obrigada por ter me escolhido. A Yara me abraçou de novo e ficamos assim por alguns minutos. Duas mulheres de gerações diferentes, conectadas pela dor de perder a Graça, mas também pela alegria de finalmente ter me encontrado. Quando nos separamos, ela enxugou as próprias lágrimas e sorriu. Vou mandar a Conceição, a cozinheira, preparar um banho e uma comida leve para você. Amanhã a gente conversa sobre tudo com calma. Documentos, empresas, dinheiro, tudo. Hoje você só precisa descansar e processar. Quando fiquei sozinha no quarto, tirei as roupas molhadas e entrei no banheiro. A banheira já estava sendo enchida por uma senhora simpática que se apresentou como Conceição. Ela colocou sais de banho, pétalas de rosa, acendeu velas aromáticas. Quando ela saiu, mergulhei na água quente e fechei os olhos. Fiquei ali na banheira por quase 1 hora, deixando a água quente afrouxar a tensão do meu corpo dolorido. Minha mente não parava de girar, processando tudo o que tinha acontecido em poucas horas. De manhã eu era a Divina Pereira, esposa humilhada e faxineira. Agora, de noite, eu era a Divina das Graças Mendes de Alcântara, herdeira de quase R$1 bilhão. Parecia um sonho maluco, daqueles que a gente acorda e demora uns minutos para entender que não é real. Só que dessa vez era real, e eu tinha as marcas no corpo para provar. Quando saí do banho, encontrei um roupão branco fofinho pendurado na porta e roupas novas em cima da cama. Pijama de seda, chinelos macios, tudo do meu tamanho. A Conceição tinha deixado uma bandeja com sopa de legumes, pão francês quentinho e suco de laranja natural. Comi devagar, saboreando cada colher, cada gole. Era comida simples, mas feita com carinho, e fazia tempo que eu não sentia isso. Deitei na cama enorme e afundei no colchão mais macio que já tinha sentido na vida. Os lençóis cheiravam a lavanda e a roupa limpa. Peguei meu celular velho que tinha sobrevivido molhado no bolso da calça. Tinha 17 ligações perdidas do Joaquim e 23 mensagens.
Abri as mensagens com o coração acelerado, imaginando que talvez ele tivesse se arrependido, pedido desculpas. Mas não. As primeiras mensagens eram ameaças. Não pensa que vai levar nada dessa casa não, Divina. Tudo aqui é meu e da minha mãe. Você assinou o divórcio, não vai ver um centavo de pensão. Espero que você durma na rua e aprenda a não ser tão inútil. Cada palavra era uma facada, mas diferente de antes, agora não doía tanto, porque eu sabia o que ele não sabia. Continuei rolando e as mensagens mudavam de tom lá pela 13ª. Divina, onde você tá? Tô preocupado. Amor, vamos conversar com calma amanhã. Foi tudo muito rápido, a gente pode tentar de novo. Ri sozinha na cama. Ele devia ter percebido que tinha exagerado, que tinha sido cruel demais, e agora estava com medo que eu fosse fazer escândalo ou procurar a polícia por abandono. Não respondi nenhuma mensagem. Bloqueei o número dele, bloqueei o número da Selma, bloqueei a Thaís também porque ela tinha me mandado uma mensagem debochada dizendo: agora o Joaquim é meu e dos meus filhos, aceita. Desliguei o celular e coloquei embaixo do travesseiro. Aquela parte da minha vida tinha acabado. Amanhã começaria uma nova. Dormi pesado pela primeira vez em anos. Sem medo do Joaquim chegar bêbado, sem preocupação com a Selma reclamando da comida, sem ansiedade de não ter dinheiro para pagar as contas. Quando acordei, o sol entrava forte pelas cortinas de renda e demorei uns segundos para lembrar onde estava. Olhei em volta, vi o luxo todo e o choque voltou. Era real. Tudo era real. Levantei, tomei banho de novo. Dessa vez no chuveiro enorme com vários jatos e água quente sem fim. Me arrumei com as roupas que a Conceição tinha deixado. Calça social preta, blusa de seda branca, sapato de salto baixo. Tudo caro, tudo de marca, tudo perfeito no meu corpo, como se tivesse sido feito sob medida. Provavelmente foi. Desci as escadas e segui o cheiro de café fresco. A cozinha da mansão era maior que a casa inteira do Joaquim. Bancada de mármore, eletrodomésticos modernos, uma mesa enorme de madeira no centro. A Yara já estava lá, tomando chá, lendo jornal. Quando me viu, sorriu carinhoso. Bom dia, minha querida. Dormiu bem? Confirmei com a cabeça, ainda meio tímida. Sentei na cadeira que ela indicou e a Conceição apareceu imediatamente com um prato cheio. Ovos mexidos, bacon, frutas, tapioca, bolo, comida de gente rica, mas feita com amor de mãe. Comi tudo porque estava morrendo de fome. Depois do café, a Yara me levou para o escritório do meu avô no primeiro andar. Era uma sala enorme, com estantes de livros do chão ao teto, uma mesa de mogno gigantesca, poltronas de couro. O Dr. Alberto já estava lá, com mais pastas e documentos espalhados. Ele sorriu quando me viu. Bom dia, Divina. Pronta para começar sua nova vida? Respirei fundo e confirmei. Os próximos dias foram uma loucura. Assinei papéis e mais papéis, procurações, transferências de propriedade, documentos de empresa. O doutor Alberto explicou cada coisa com paciência, mas era tanta informação que minha cabeça doía. Descobri que eu era dona de 3 empresas de mineração, 2 construtoras, 4 shopping centers, dezenas de prédios comerciais, uma fazenda enorme no interior de Minas, ações na bolsa de valores, aplicações em bancos. Era riqueza demais para processar. Também descobri que tinha uma equipe inteira trabalhando para mim. Advogados, contadores, gerentes, secretárias. Você não precisa entender tudo de uma vez, Divina, disse a Yara vendo minha cara de pânico. Tem gente competente cuidando de tudo há anos. Seu avô deixou a empresa estruturada justamente para quando você assumisse, não precisasse se preocupar com detalhes operacionais no começo. Aquilo me acalmou um pouco. Uma semana depois de ter chegado na mansão, o Dr. Alberto me chamou no escritório com uma expressão séria. Divina, preciso te contar uma coisa. Sobre a enfermeira Marinalva, a que te sequestrou. Meu corpo inteiro ficou tenso. Ele abriu uma pasta velha, cheia de fotos e relatórios policiais. A polícia nunca conseguiu provar quem matou a Marinalva, mas eu continuei investigando por conta própria todos esses anos.
e descobri uma coisa interessante. A Marinalva tinha uma conta bancária secreta que recebeu um depósito de R$ 200 mil 2 dias antes dela te sequestrar. Meu coração acelerou. Alguém pagou ela para me roubar? O doutor Alberto confirmou com a cabeça grave. E esse alguém usou uma empresa de fachada para fazer a transferência. Levei anos, mas consegui rastrear. A empresa pertencia a um grupo de investidores que queriam comprar as terras de mineração do seu avô. Ele recusou todas as ofertas, então eles decidiram atacar o ponto fraco dele, a família. Senti enjoo subir pela garganta. Eles mataram minha mãe? O doutor Alberto balançou a cabeça. Não, a morte da Graça foi complicação médica real. Mas eles viram uma oportunidade quando você nasceu. Se você sumisse, seu avô ficaria psicologicamente destruído, vulnerável. Foi exatamente o que aconteceu. Nos anos seguintes ao seu desaparecimento, o comendador Severino quase perdeu tudo porque não conseguia focar nos negócios. Ele só se recuperou depois, mas nunca voltou a ser o mesmo. A raiva começou a ferver dentro de mim. E essas pessoas, onde elas estão? O doutor Alberto fechou a pasta. A maioria morreu ou está na cadeia por outros crimes, mas tem uma exceção. O líder do grupo se aposentou rico, mora numa mansão no Lago de Furnas. Nome dele, Augusto Cardoso. Cardoso, o sobrenome da Thaís. É parente da amante do meu ex-marido? Perguntei com a voz tremendo. O doutor Alberto verificou outro documento. Pai dela, Augusto Cardoso, é pai da Thaís Cardoso. Tudo se conectou na minha cabeça numa revelação aterrorizante. Não era coincidência. Nada era coincidência. Mandei o doutor Alberto investigar mais a fundo e o que descobrimos nas semanas seguintes me deixou gelada. O Joaquim tinha sido contratado 5 anos atrás para fazer a contabilidade de uma das empresas fantasmas do Augusto Cardoso. Foi lá que ele conheceu a Thaís, e foi o Augusto que sugeriu para o Joaquim que ele procurasse uma esposa certinha, humilde, fácil de controlar. O Joaquim me encontrou de propósito. Investigou minha vida, descobriu que eu era órfã, sem família, vulnerável. Fingiu que tinha se apaixonado, casou comigo para me isolar, me controlar, me deixar dependente. E quando o doutor Alberto começou a procurar a herdeira perdida dos Mendes de Alcântara há 3 meses, fazendo anúncios em jornais e contatos com orfanatos, o Augusto descobriu. Ele cruzou as datas, percebeu que eu tinha a idade certa, que tinha vindo do orfanato certo. Então ele armou tudo. Mandou a filha dele, a Thaís, seduzir o Joaquim. Engravidou de propósito. E me fizeram ser expulsa justamente no dia em que o doutor Alberto ia me procurar. O plano era me deixar tão destruída, tão perdida, que quando a verdade da herança aparecesse, eu estaria dependente do Joaquim de novo. E ele controlaria minha fortuna através do casamento. Só que eles não contavam que o doutor Alberto me encontraria naquela noite, antes deles colocarem a segunda fase do plano em ação. É muita maldade, doutor. Sussurrei com lágrimas de raiva escorrendo. Muita. Ele concordou pesado. Mas agora você tem poder, divina, poder para fazer justiça. E foi o que eu fiz. Nos meses seguintes, usei todos os recursos que tinha para investigar e expor a rede criminosa do Augusto Cardoso. Descobrimos que, além de ter financiado meu sequestro quando bebê, ele estava envolvido em lavagem de dinheiro, corrupção, mais sequestros. Entreguei tudo para a Polícia Federal numa bandeja de prata. O Augusto foi preso em operação nacional, que saiu em todos os jornais. A Thaís também foi investigada e descobriram que ela sabia de tudo, era cúmplice ativa. Perdeu os bebês de tanto estresse, foi presa como cúmplice. O Joaquim tentou fingir que era inocente, que não sabia de nada. Mas os e-mails, as mensagens, as transferências bancárias provavam o contrário. Ele foi condenado a 12 anos de prisão por conspiração, estelionato, tentativa de fraude. A Selma também foi presa porque tinha recebido dinheiro do Augusto para facilitar o casamento e manter o controle sobre mim. Ver os 3 sendo levados algemados foi uma das maiores satisfações da minha vida. Mas a vingança não foi o que me curou. Foi o que veio depois.
A Yara me ensinou a comandar os negócios da família com sabedoria. Conheci o Gabriel, meu primo distante, um arquiteto de 35 anos que era honesto, gentil, engraçado. A gente começou como amigos, mas depois virou algo mais. Algo verdadeiro, baseado em respeito e amor real, não em interesse. Usei parte da fortuna para reformar o Lar Santa Maria, o orfanato onde cresci. Construí uma ala nova, contratei psicólogos, professores, garantir que as crianças de lá tivessem oportunidades que eu não tive. A irmã Benedita chorou quando viu, me abraçou apertado, disse que sempre soube que eu era especial. Criei também uma fundação contra sequestro de crianças, em memória da minha mãe Graça. Ajudamos dezenas de famílias a encontrar filhos desaparecidos, financiamos investigações, pressionamos por leis mais rígidas. A primeira criança que ajudamos a encontrar tinha sido sequestrada da maternidade exatamente como eu. Ver a mãe abraçando o filho depois de 5 anos me fez chorar rios. 2 anos depois daquela noite chuvosa, onde minha vida mudou para sempre, casei com o Gabriel numa cerimônia linda na mansão. A Yara foi minha madrinha, o Dr. Alberto entrou comigo no altar, no lugar do pai que nunca conheci. Usei o vestido da minha mãe, que a Yara tinha guardado todos esses anos. E quando olhei no espelho, vi a Graça olhando de volta, sorrindo orgulhosa. Hoje tenho 30 anos, uma empresa sólida, uma família que me ama de verdade, um marido que me respeita e um propósito. Uso minha história para inspirar outras mulheres que passaram por violência, manipulação, controle, dou palestras, escrevo artigos, financio casas de apoio. Às vezes ainda penso naquela divina sentada na calçada, molhada, sem nada, achando que o mundo tinha acabado. E agradeço por ela ter tido coragem de aceitar a mão estendida do Dr. Alberto. Agradeço por ela ter escolhido viver, lutar, recomeçar. O Joaquim me mandou uma carta da prisão, mês passado. Dizia que se arrependia, que tinha sido manipulado, que ainda me amava. Rasguei a carta sem terminar de ler. Aquele homem não merecia nem meu ódio, quanto mais meu perdão. Ele era o passado, e eu vivia no presente construindo meu futuro. A Selma morreu na prisão, infarto fulminante. Não fui no enterro. A Thaís cumpre pena em regime semiaberto. Trabalha numa lavanderia. Soube que ela tenta contato, quer pedir desculpas. Bloqueei todos os meios. Algumas portas, quando se fecham, têm que ficar trancadas para sempre. Minha vida não é perfeita. Ainda tenho pesadelos às vezes, acordo suando, achando que ainda tô naquela casa pequena sendo humilhada. Faço terapia 2 vezes por semana, trabalho minhas feridas. Mas a diferença é que agora eu tenho rede de apoio, tenho amor verdadeiro, tenho propósito. E olha, se tem uma coisa que aprendi com tudo isso, é que a gente nunca sabe o que o destino reserva. Naquela noite de chuva, quando tudo parecia perdido, o universo conspirou a meu favor. Me devolveu não só uma fortuna material, mas uma identidade, uma história, uma família. A divina que era ninguém descobriu que sempre foi alguém. A menina sem nome descobriu que carregava um sobrenome de peso. A mulher que achava que não tinha valor descobriu que valia quase R$1 bilhão. Mas o mais importante, descobriu que seu verdadeiro valor nunca esteve no dinheiro, mas na força que sempre teve dentro dela para sobreviver, para lutar, para renascer. Hoje, quando passo na frente daquela rua onde morei com o Joaquim, nem reconheço mais o lugar. A casa foi vendida, tem outra família morando lá. A calçada onde sentei chorando naquela noite ainda existe, mas agora não tem mais poder sobre mim. É só um pedaço de concreto, uma lembrança distante de quem eu costumava ser. Porque a verdade é que aquela divina morreu naquela noite. E da morte dela nasceu a divina que sou hoje, herdeira, empresária, filantropa, esposa, amiga, sobrevivente. E se você está passando por algo parecido, se está sentindo que não tem saída, que acabou, eu te digo, às vezes a vida precisa desmontar a gente por completo para poder nos reconstruir do jeito certo. Às vezes a gente precisa perder tudo para descobrir quem realmente é. E às vezes, bem às vezes, quando a chuva cai mais forte e parece que o mundo acabou,
É justamente aí que a história mais linda da sua vida está prestes a começar. E se você chegou até aqui nessa história toda, muito obrigada de coração por ter ficado comigo até o final. Essa jornada da Divina me emocionou profundamente enquanto contava, e espero que tenha tocado seu coração também. Não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque tem história emocionante nova todo santo dia por aqui. Conta pra mim nos comentários o que você achou dessa reviravolta toda e de que cidade você está assistindo. Sua interação é muito importante para a gente continuar trazendo histórias que mexem com a alma. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, fica com Deus e lembra, você é mais forte do que imagina.